E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Esse aqui é o segundo vídeo que eu vou falar sobre a Loteca 1198. Trago novas informações com 3 duplos. E olha, essa Loteca aqui, o que tá surpreendendo é os jogos do Mundial, hein? Muito time grande aí sofrendo para vencer aí dos times árabes, para vencer os times sul-americanos. O futebol hoje em dia é muito nivelado, hein? Então, sem enrolação, vamos aí ver o vídeo 2. Lembrando que se você ainda não assistiu o vídeo 1, tá aqui no canal com 5 duplos, boas informações, e esse aqui é mais para dar aquela refinada no nosso palpite final, hein? Primeiro jogo então, Fluminense e Ulsan. O que eu trago aqui de informação é que o Fluminense tem uma sequência aí de 4 vitórias. Essa informação aqui é antes do Mundial. O Fluminense não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos. O Fluminense marcou pelo menos um gol nos últimos 7 jogos. E o Ulsan, pelo menos um gol, ele conseguiu marcar nos últimos 8 jogos. Os números de aposta desse confronto, 1.25 para o Fluminense, 5.25 para o empate e 11.0 para o Ulsan. Já a porcentagem da partida, 74% para o Fluminense, 18% para o empate e 8% para o Ulsan. Bom, o que o Fluminense apresentou na primeira partida aí do Mundial contra o Borussia Dortmund é muito difícil ir contra o Fluminense. Eu acho que já passou aquela ansiedade e o nervosismo, né? Para esse primeiro palpite aqui com informações do primeiro vídeo, tô indo seco na vitória do Fluminense. Jogo 2, Capixaba e Rio Branco, hein? O que eu trago aqui de informação, né, que o Rio Branco, nos seus últimos 8 jogos, tem 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. É um time que marca bastante gols, mas também toma muito. Tem 10 pontos aí na Copa do Espírito Santo. E o Capixaba, ele vem na 6ª posição com 8 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Também tem 10 pontos. Mas a informação que é mais importante é essa aqui embaixo. O Capixaba, né, 0,5. 100% os dois times fazem, né, em gols. 1.5 a gente já pode ver que o Rio Branco vai melhor. E 2.5 o Rio Branco também vai melhor do que o Capixaba. E 3 gols e meio, 83% aí para o Rio Branco. As odds dessa partida aqui no momento eu não vou ter e a porcentagem também não. Mas com base aí no primeiro vídeo, é uma partida bem complicada. Eu fui de duplo, né, no primeiro vídeo, mas vou deixar meus duplos aqui para partidas que considero um pouco mais complicadas. Essa aqui não deixa de ser uma partida difícil, né, porque esses jogos aqui do Espírito Santo é brincadeira, né? Mas para essa partida aqui, eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 3, Avaí e Atlético Paranaense. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Avaí jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Paranaense ganhou 3 vezes, hein? Muito equilíbrio nesse confronto quando o jogo é na casa do Avaí. A diferença de gols, 10-7 a favor do Avaí. No geral, 18 jogos entre eles, o Avaí ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o Atlético Paranaense ganhou 9 vezes. A diferença de gols, 22-17 a favor do Atlético Paranaense. Aqui um tabu até grande, né, pro Atlético Paranaense quebrar. Desde 2015 não consegue vencer o Avaí na casa do Avaí. As odds desse confronto, 2.35 para o Avaí, 2.90 para o empate e 3.0 para o Atlético Paranaense. A porcentagem do jogo, 39% para o Avaí, 31% para o empate, 30% para o Atlético Paranaense. Aqui, como a gente pode ver, né, uma partida também muito equilibrada nos números apertados. Hoje vejo o Avaí um time melhor, vai ter essa vantagem de estar jogando em casa, mas devido a esse histórico aqui muito equilibrados, né, de 3 vitórias para cada lado, mais 3 empates, eu tô acreditando também aqui no empate entre eles, tô indo seco nesse palpite. Caso você tenha o costume de colocar mais que 3 duplos, eu colocaria um duplo aqui com a vitória do Avaí também. Jogo 4, Francana e Inter de Limeira. O Francana, ele não ganhou em seus últimos 5 jogos. A Inter de Limeira tem uma sequência de vitórias de 3 jogos. A Inter de Limeira não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. A Francana sofreu gols em cada um dos seus últimos 8 jogos. E a Francana, ela vence o primeiro tempo 16% das suas partidas, enquanto que a Inter de Limeira 21%. As odds desse confronto no momento eu não vou ter e a porcentagem também não. Bom, a gente viu no primeiro vídeo, né, que os números da Inter de Limeira tá muito melhor. Aqui tem 2 problemas, né? Uma é a Francana jogando em casa e a Inter de Limeira, como ela disputa o Brasileirão Série D, será que ela vem com um time totalmente completo, né, para essa partida? Eu tô querendo acreditar que sim, que a Inter de Limeira vai colocar o time titular, e se vier com o time titular, eu tô indo seco na Inter de Limeira. Jogo 5,
Porto Vitória contra a Vitória do Espírito Santo. Mais um jogo aí da Copa Espírito Santo. O Vitória, no grupo, ele é o líder, com 8 jogos, tem 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, tem 20 pontos. Porto Vitória também vem fazendo uma boa campanha, é o segundo colocado com 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e uma derrota com 17 pontos. A gente pode ver aqui que na média de gols, né, bem parecidos, só que o Vitória tem números melhores, né, quando faz 1 gol e meio e também quando faz 2 gols e meio, com 75% para o Vitória, né, e 50% para o Porto Vitória. As odds desse confronto também não vou ter e a porcentagem também não. Bom, no campeonato, né, duas equipes que vêm fazendo uma excelente campanha e podemos ver ali que são duas equipes que não perdem, né, nos seus últimos jogos, apesar dessa derrota aqui do Porto Vitória. É uma boa campanha, tô acreditando na vitória de um time ou de outro, né, por isso eu tô indo com um duplo aberto aqui, tô indo de Porto Vitória e Vitória no confronto 5 aqui da Loteca 11,98. Jogo 6, Remo e Paysandu, em clássico paraense. Resultado mais comum desse confronto, quando o Remo joga em casa, é o 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. No geral, o resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 16 encontros, o Remo jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 5 empates e o Paysandu ganhou 8 vezes, hein? O Paysandu leva vantagem na casa do Remo. A diferença de gols 18-14 a favor do Paysandu. No geral, 33 jogos entre eles, o Remo ganhou 8 vezes, houve 13 empates e o Paysandu ganhou 12 vezes. A diferença de gols 40-36 também a favor do Paysandu. Os números de aposta desse confronto: 1.95 para o Remo, 3.20 para o empate, 3.90 para o Paysandu. A porcentagem do jogo: 47% para o Remo, 29% para o empate e 24% para o Paysandu. Bom, nessa partida aqui temos uma diferença, né, porque no histórico está dando muita vantagem para o Paysandu, só que nos números a vantagem é do Remo. Se a gente pegar as informações do primeiro vídeo, a gente viu que o Remo tá muito melhor no campeonato do que o Paysandu. O problema aqui também que é um clássico, né? Independente da posição dos times, quando se trata de um clássico, né, os números não entram em campo. Mas devido ao bom momento aí que o Remo vem conseguindo aí no campeonato e ainda com o mando de campo, né, e seguindo os números aqui do segundo vídeo, eu tô indo seco na vitória do Remo. Mas como são duas equipes que nesse clássico empatam muito, caso você fosse colocar um duplo, eu colocaria um duplo também no empate nessa partida. Jogo 7, Ferroviária e CRB. A Ferroviária não perde em casa há 8 jogos, CRB não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos fora de casa. A Ferroviária dos seus últimos 5 jogos em todos conseguiu marcar pelo Brasileirão Série B. O CRB, de 6 partidas fora de casa, teve 2 que ele não conseguiu marcar. A campanha em casa da Ferroviária nessa temporada: 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, hein? Há um ano atrás, o CRB estava na 11ª posição com 16 pontos e agora está na 3ª posição com 21 pontos, uma campanha melhor que 2024. A Ferroviária sofreu gols em cada um dos seus últimos 8 jogos. Os números de aposta desse confronto: 2.0 para a Ferroviária, 3.10 para o empate e 3.70 para o CRB. A porcentagem da partida: 45% para a Ferroviária, 30% para o empate e 25% para o CRB. Bom, no Campeonato Brasileiro, sem dúvida, né, a CRB tá com números melhores que a Ferroviária, mas a gente viu que os últimos jogos do CRB vêm muito mal. Agora vai enfrentar a Ferroviária fora de casa, um adversário difícil. Por ser debutante aí no Brasileirão Série B, vem fazendo uma boa campanha. Para essa partida aqui eu tô indo seco no empate, tô levando em consideração a Ferroviária jogando em casa, né? E esse mau momento que o CRB vem tendo, né, nas últimas partidas aí pelo Brasileirão. Jogo 8, River Plate e Monterrey, hein? Esse jogo aqui vai pegar fogo. River Plate conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 11 jogos. O Monterrey conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 15 jogos. River Plate ele vence o primeiro tempo das suas partidas 31% das vezes, enquanto que o Monterrey 35%, isso no primeiro tempo. A mesma informação para o segundo tempo. O último confronto entre essas duas equipes foi 1-1. E aqui, tirando a palavra casa, né, quando o River Plate lidera uma partida por 1-0, ele vence 76% dos jogos. Os números de aposta desse confronto: 2.10 para o River Plate, 3.40 para o empate e 3.40 para o Monterrey. A porcentagem do jogo: 44% para o River Plate, 28% para o empate e 28% para o Monterrey.
Partida aqui difícil, hein? River Plate, ele venceu seu primeiro jogo no Mundial contra o Urawa Reds. O Monterrey teve um trabalho um pouco mais complicado, conseguiu empatar aí com a Inter de Milão, mas jogou muito bem contra a Inter de Milão. Bom, e pelo que apresentou as duas equipes na primeira partida, vai ser um jogo muito equilibrado. Os números aqui tá dizendo isso. Se você tiver condições, é um jogo que cabe um triplo, mas aqui nessa partida eu tô indo de duplo. Eu tô indo na vitória do River Plate e na vitória do Monterrey, né? Por se tratar de um campeonato de tiro curto, com certeza as duas equipes aí vão tentar a vitória, mas tô acreditando que vai ser um jogaço, hein? Jogo 9, Portuguesa Santista e Oeste. Durante os últimos 5 jogos entre essas duas equipes, a Portuguesa não ganhou nenhuma vez, houve 4 empates e o Oeste ganhou uma vez. A Portuguesa Santista não ganhou em seus últimos 9 jogos. A Portuguesa Santista jogou 9 jogos seguidos em casa sem ganhar. O Oeste não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos fora de casa. Que números complicados esses aqui das duas equipes, hein? A Portuguesa Santista vence o primeiro tempo 18% das suas partidas, enquanto que o Oeste 22%. E o último confronto entre essas duas equipes, para variar, né, empate em 2-2. Os números de aposta desse confronto não vou ter no momento e a porcentagem também não. Aqui estou usando o primeiro vídeo, né, com as informações das duas equipes. A gente viu que a Portuguesa, né, no primeiro vídeo tem uma sequência de 5 empates seguidos. Vai estar jogando em casa. O Oeste tinha números um pouquinho melhor, mas tem essa desvantagem, né, de jogar fora de casa. Mas como a gente pode ver ali também, o Oeste jogando fora de casa não consegue vencer. Partida complicada, né, mas tô indo de empate seco aqui no jogo 9 da Loteca 11,98. Jogo 10, Coritiba e Cuiabá. Nos últimos 6 jogos, o Coritiba ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Cuiabá ganhou 2 vezes. A diferença de gols 10-8 a favor do Cuiabá. No Brasileirão Série B, o Coritiba tem 3 vitórias consecutivas em casa. O Cuiabá tem uma sequência de 3 vitórias no Brasileirão Série B. O Coritiba marca 30% dos seus gols entre os minutos 16 e 30. E o Cuiabá costuma marcar seus gols 33% das vezes entre os minutos 0 e 15 da partida, hein? E o Coritiba não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. As odds desse confronto, 1.90 para o Coritiba, 3.0 para o empate e 4.33 para o Cuiabá. A porcentagem da partida, 48% para o Coritiba, 31% para o empate e 21% para o Cuiabá. Aqui também, né, duas equipes com números bem parecidos no Brasileirão Série B. As duas vêm fazendo boas campanhas. O Cuiabá tem um pouquinho mais de dificuldade de vencer fora de casa. Acredito que será uma partida bem equilibrada. Aqui eu tô indo seco no Coritiba, tô levando em consideração o fator casa, mas lembrando que o Cuiabá é aquele visitante indigesto que gosta de aprontar às vezes quando joga fora, hein? Jogo 11, Real Madrid e Pachuca. Real Madrid tem uma sequência aí de 3 jogos vencendo. Lembrando que essa informação aqui é antes do Mundial. O Real Madrid conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 10 jogos. O Real Madrid vence o primeiro tempo 43% das suas partidas, enquanto que o Pachuca 28%. A mesma informação aqui para o segundo tempo. E o vencedor do último encontro entre essas duas equipes foi o Real Madrid. Real Madrid venceu por 3 gols de diferença. Os números de aposta desse confronto, 1.22 para o Real Madrid, 5.75 para o empate e 13.0 para o Pachuca. Porcentagem do jogo, 77% para o Real Madrid, 16% para o empate e 7% para o Pachuca. Real Madrid, né, que jogou com o Al Hilal, e olha, o Al Hilal, hein, era para ter vencido essa partida contra o Real Madrid, jogou muito mais que o Real Madrid, e não tem nem a desculpa de falar que é porque o treinador do Real Madrid era novo, porque o Al Hilal também estava com um treinador novo, né, o Isaac, acabou de chegar também, mas deu para ver ali que muito do jogo do Al Hilal é do antigo treinador, né, Jorge Jesus, jogou bem demais. O Pachuca, ele perdeu para o Salzburg, teoricamente uma partida bem fácil para o Real Madrid, não à toa, né, esses números aqui estão bem altos a favor do Real Madrid, e para essa partida aqui tô indo seco na vitória do Real Madrid. Se o Real Madrid empatar essa partida, já considero uma zebraça e o Real Madrid se complica no grupo, hein? Jogo 12, Atlético Goianiense e Volta Redonda. O Volta Redonda não ganhou nenhum dos seus últimos 8 jogos fora de casa. O Atlético Goianiense não conseguiu marcar nas suas últimas 6 partidas em pelo menos um jogo jogando em casa.
Já o Volta Redonda, das suas últimas 6 partidas em 4, quando jogou fora de casa, não conseguiu marcar. A campanha como visitante do Volta Redonda, nenhuma vitória, 2 empates e 4 derrotas. O Atlético Goianiense ele vence o primeiro tempo 22% das suas partidas, enquanto que o Volta Redonda 18%. As odds desse confronto, 1.85 para o Atlético Goianiense, 3.0 para o empate e 4.33 para o Volta Redonda. A porcentagem do jogo, 49% para o Atlético Goianiense, 30% para o empate e 21% para o Volta Redonda. Atlético Goianiense, pelo menos nas suas últimas partidas, vem tentando se recuperar. Nesse meu palpite aqui, tô levando em consideração o Atlético Goianiense jogando em casa. Os números aqui estão a favor do Atlético Goianiense e a gente pode ver também aqui no histórico que o Volta Redonda fora de casa não vem bem. Então, mesmo o Atlético Goianiense não estando tão bem assim no campeonato, né, mas vai enfrentar um adversário aí que é possível vencer, né? Então, tô indo seco no Atlético Goianiense. Jogo 13, Amazonas e Vila Nova. Na temporada passada, o Vila Nova ganhou os 2 jogos em casa por 1-0 e fora de casa como visitante por 2-1. O Vila Nova tem uma sequência de 4 derrotas no Brasileirão Série B. No Brasileirão, o Vila Nova perdeu seus últimos 3 jogos fora de casa. O Vila Nova perdeu 5 jogos consecutivos. O Vila Nova perdeu 3 jogos fora seguidos. E o Vila Nova tem 4 cartões vermelhos nessa temporada. É um dos times com o maior número de cartões aí no Brasileirão Série B. As odds desse confronto, 2.62 para o Amazonas, 2.80 para o empate e 2.80 para o Vila Nova. A porcentagem do jogo, 34% para o Amazonas, 33% para o empate e 33% para o Vila Nova. Com certeza um dos números mais equilibrados aqui dessa grade da Loteca 1198 é o jogo 13. Vejo o Amazonas com vantagem, né, por estar jogando em casa. O Vila Nova com números bem ruins, né, nas suas últimas partidas. Mesmo assim, aqui eu tô tentando buscar uma surpresa. Eu tô indo de empate e vitória do Vila Nova. Aqui também, caso você tenha condições, nessa partida aqui eu colocaria um triplo, porque é uma partida bem complicada. Mesmo o Vila Nova vindo bem mal, tem números melhores que o Amazonas no Campeonato Brasileiro Série B. Jogo 14, Manchester City contra o Al Ain. Manchester City ele vence o primeiro tempo 44% das suas partidas, enquanto que o Al Ain vence 37%. Aqui a mesma informação para o segundo tempo. O vencedor do último encontro entre essas duas equipes foi o Manchester City. O Manchester venceu por 3 gols de diferença. E tirando aqui também a palavra casa, né? Quando o Manchester abre o placar, ele vence 61% dos seus jogos. E quando o Al Ain abre o placar, ele vence 60% dos seus jogos. Os números de aposta desse confronto, 1.09 para o Manchester City, 11.0 para o empate e 23.0 para o Al Ain. A porcentagem do jogo, 87% para o Manchester City, 9% para o empate e 4% para o Al Ain. Bom, o Al Ain, né, jogou contra a Juventus. É um time que mostrou muita dificuldade defensiva, uns gols muito infantil, né? Muito espaço. E a não ser que haja uma mudança radical aí no Al Ain, que acredito ser muito difícil, né, para tentar segurar o Manchester City. Para essa partida aqui não tem como, né? Tô indo seco no Manchester City. Manchester City que venceu seu primeiro jogo aí na Copa do Mundo com muita tranquilidade. Na minha opinião, vai pegar um time um pouquinho mais fraco agora. Sinceramente, acredito que o Manchester City vai aplicar uma outra goleada pelo que apresentou o Al Ain contra a Juventus. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as informações do segundo vídeo. Espero que essas informações aqui sejam úteis, né, para você montar os seus palpites, refinar aí e chegar, né, nesses 14 pontos. Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe, porque quando você faz isso ajuda demais aqui no YouTube. E é isso. Vamos esperar também o resultado oficial da Loteca 1197, né, com muitas partidas aí com resultados inesperados. Quero desejar muita sorte aí para todo mundo na Loteca 1198, né, futebol final de semana, e espero vocês aí no próximo vídeo. Fui!